No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Justiça deve decidir polêmica sobre fim da obrigatoriedade da cobrança da contribuição sindical. Auditor da Receita Federal tira dúvidas sobre imposto de renda. E no bloco de entrevistas, a advogada Patrícia Miranda fala sobre os reflexos da reforma trabalhista na atuação da advocacia. Aguardamos você! Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Justiça deve decidir polêmica sobre fim da obrigatoriedade da cobrança da contribuição sindical. Auditor da Receita Federal tira dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. E no bloco de entrevista, a advogada Patrícia Miranda fala sobre os reflexos da reforma trabalhista na atuação da advocacia. O Hora Extra está começando agora. Muitos trabalhadores brasileiros que imaginavam estar livres da cobrança obrigatória da contribuição sindical tiveram uma decepção. Tem sindicato aprovando taxa nova em assembleia e cobrando mesmo sem autorização. Com a reforma trabalhista, deixou de ser obrigatória a contribuição sindical, aquela que é descontada no contra-cheque uma vez ao ano, geralmente no mês de março, referente a um dia de trabalho. A nova lei diz que a cobrança só poderá ser feita se o empregado autorizar. Foi aí que o Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás decidiu fazer uma assembleia da categoria. Dela participaram cerca de 30 dos 1.400 filiados da entidade no estado. Em votação, ficou definido que os profissionais continuariam pagando o imposto sindical. De acordo com a lei, o desconto do imposto sindical ele deve ser com autorização prévia, né, da base. Só que na lei não mudou o termo categoria. Então, quando você fala de farmacêutico, você fala da categoria toda. Então, quando o sindicato vai lutar para aumentar o salário de alguém, é em assembleia que a gente define as pautas de reivindicação. Pode ter 2 pessoas na assembleia, pode ter 10 ou pode ter 1.000, quantas pessoas queiram participar. Os profissionais liberais da categoria tiveram até o dia 10 de março para efetivar o pagamento da contribuição de R$ 160. E quem não pagou está em débito com o sindicato. Para este advogado trabalhista, a decisão em assembleia não tem validade. Perfeito. O meu posicionamento pessoal é nesse sentido realmente. Por quê? É bom a gente entender o porquê da norma, né? Entender um pouco mais da norma. A norma que trouxe o desconto, ela fala que é facultativo. Sendo facultativo, isso é um ato pessoal do próprio empregado, unilateral e pessoal dele. Quando era imposição, era na forma do imposto sindical obrigatório, lógico que ele não tinha essa faculdade. Sendo uma faculdade, só eu que posso exercer essa faculdade. Não é uma terceira pessoa em uma assembleia que vai decidir se eu posso ou devo exercer uma faculdade. Principalmente por causa desse argumento, que, inclusive, é o espírito da norma. Se a gente pegar a norma, a formação da norma, este é o espírito. Nas razões de criação da legislação, este é o espírito. O tema da contribuição sindical tem dado o que falar e divide opiniões, inclusive entre os magistrados da Justiça do Trabalho. Houve decisões diferentes em 2 ações protocoladas recentemente por entidades sindicais aqui no TRT de Goiás. Em uma delas, o juiz determinou à empresa que faça o recolhimento da contribuição sindical independente da autorização prévia dos trabalhadores. Já no outro processo, o magistrado não permitiu a cobrança. Há quem defenda que tornar o imposto facultativo viola a Constituição Federal. Outros alegam que a nova norma não é inconstitucional. Em meio a essa confusão, a maioria das empresas não sabe se deve ou não descontar o imposto do empregado. Com isso, em muitos casos, a decisão caberá à Justiça. Diante das incertezas, o advogado orienta. No caso do trabalhador, toda vez que a empresa falar que vai descontar, ou o sindicato procurar, falar, olha, nós vamos fazer o desconto, eu aconselho que o trabalhador ele faça uma cartinha de oposição à cobrança, de próprio punho, entregue à empresa, mediante recibo, a empresa, olha, está aqui a minha oposição, e também na sede do sindicato dele. Fala, olha, não concordo com a desconto da contribuição da forma que está sendo feita. Para o diretor do Sinfargo, é bem provável que o imposto volte a ser obrigatório.
a matéria foi tratada de forma incorreta no Congresso. Então, a gente acha que assim que o Supremo julgar esses ADINs, que são ações de inconstitucionalidade, essa reforma trabalhista, nesse aspecto, ela deve cair. Quem não tem dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, auditor da Receita Federal esclarece alguns pontos que precisam ser observados na hora de fazer a declaração. É obrigado a declarar quem recebeu rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2017. Esse ano, o Leão traz uma novidade. A Receita passou a exigir o número do CPF dos dependentes com 8 anos de idade ou mais. E para ajudar na hora de fazer a declaração, a Escola Judicial do TRT 18 promoveu uma palestra para servidores e magistrados do tribunal. Apesar de ser uma rotina para muitas pessoas, a declaração de imposto de renda ainda traz muitas dúvidas. Por isso, vamos tentar esclarecer algumas delas. Qual a diferença entre a declaração simplificada e a completa? Bom, o contribuinte, ao fazer a declaração, ele tem duas opções: fazer no modelo simplificado, né, quando ele tem poucas despesas dedutíveis, ou então no modelo completo, que é justamente aquele que ele utiliza as despesas dedutíveis para reduzir a base de cálculo. Quando as despesas dedutíveis dele são acima de 20% do rendimento tributável, é bom que ele utilize então essas despesas dedutíveis, porque certamente a base de cálculo será menor. Se forem menor do que 20%, aí nesse caso ele troca então todas as despesas dele por um desconto simplificado, um desconto padrão de 20%, limitado a R$ 16.754, que nesse caso aí, a base de cálculo dele vai ser melhor do que se ele utilizar essas despesas por serem baixas. Cônjuges devem declarar os rendimentos juntos ou separados? Como a tabela do imposto de renda ela é progressiva, quer dizer, a alíquota efetiva é maior quanto maior for o rendimento, se você somar os dois rendimentos, certamente a sua alíquota efetiva vai ser maior. Então, nesse caso, é melhor que eles declarem separado, né? Porque a tributação de ambos será menor do que se fizesse em conjunto. Qual a forma correta de declarar a compra de um imóvel financiado? Sempre que a pessoa compra um bem em prestação, independentemente de ser imóvel ou não, se o bem for a garantia do empréstimo, ele deve sempre declarando somente os valores que ele pagar, vai acrescentando em cada declaração os valores que ele efetivamente pagou naquele imóvel e não declara nada em dívidas de R$11. Ou seja, vai ter o valor total do imóvel somente quando ele quitar esse imóvel. Vendi um imóvel e tive lucro. Como devo declarar? Vendeu algum bem sujeito ao pagamento de imposto, apura o imposto e pague até o mês seguinte ao do recebimento da parcela. Vale lembrar que o prazo para fazer a declaração de imposto de renda é 30 de abril. O contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo fica sujeito ao pagamento de multa de no mínimo R$ 165,74. Já o valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. No próximo bloco, a advogada Patrícia Miranda fala sobre os reflexos da reforma trabalhista na atuação da advocacia. Voltamos em instantes. A Lei 13.467 de 2017, conhecida como Lei da Reforma Trabalhista, trouxe novidades para a advocacia e mudou a rotina dos profissionais que atuam na área. Prazos, regras para recebimento de honorários, custas, acordos, ônus da prova e gratuidade da justiça são algumas das principais mudanças. A advogada Patrícia Miranda é a nossa convidada de hoje. Vai falar sobre o impacto das novas regras trabalhistas na atuação do advogado. Seja bem-vinda à Hora Extra, doutora Patrícia. Obrigada. Doutora Patrícia, de um lado, a reforma trabalhista traz novidades para os advogados, como a ação conjunta para homologação de acordo extrajudicial e as inúmeras ações que estão surgindo com o fim da obrigatoriedade da cobrança do imposto sindical. Por outro lado, pode-se dizer que o advogado já pode sentir uma pequena redução da demanda na Justiça do Trabalho? Isso está acontecendo realmente? Sim, eu diferenciaria impacto de efeito. Como o processo ele tem uma vida útil de mais ou menos 3 anos, eu acho que ainda é muito cedo para dizer que o advogado já sente o impacto, mas ele já sente o efeito. O número de demandas na Justiça do Trabalho hoje tem diminuído bastante.
Logo na primeira semana da promulgação, da vigência da lei, saiu uma matéria no jornal dizendo que 90% o número de redução das ações trabalhistas interpostas. Mas foi um parâmetro utilizado com base no último dia com o primeiro dia. Então, realmente, aí deu esse... Mas estudos mais concretos têm apontado uma redução de cerca de 50% na queda do número de ações que são interpostas no Brasil diariamente. Isso vai trazer a longo tempo prejuízos para a advocacia? Então, nós temos uma advocacia voltada para a judicialização. Então, o advogado do reclamante sobrevive com as ações trabalhistas, os advogados das empresas sobrevivem das defesas das ações trabalhistas, e se a advocacia não conseguir acompanhar essa mudança, de fato, vão haver perdas. Agora, é um desafio muito interessante para pensarmos, no Brasil, segundo o dado do TST, cerca de 3 milhões de ações eram interpostas anualmente. Não há possibilidade de se manter um judiciário com tanto contencioso. E judicialização não é sinônimo de direitos ampliados dos trabalhadores. Por exemplo, na Alemanha, que tem direitos trabalhistas tão complexos quanto os nossos, o número de judicialização é muito baixo. Então, eu acho que é um momento, uma oportunidade muito importante para que os advogados e para que a sociedade reveja toda uma questão cultural. Os advogados vão ter que ter outros produtos a oferecer, principalmente no sentido de conter, de prevenção de demandas trabalhistas. Com certeza, tanto da parte das empresas quanto dos trabalhadores, né? Exatamente. Doutora Patrícia, com as modificações trazidas pela lei, o advogado de trabalhador que resolver aceitar a demanda terá que enfrentar certos riscos, né? Em especial a sucumbência recíproca. Que termo é esse? Qual o conceito desse termo? Então, eu vou explicar o que seria esse termo, mas antes gostaria de fazer um comentário. Realmente, o empregado, ao entrar com a ação, ele vai ter que ser muito cauteloso. E o advogado, ele vai ter que informar esse reclamante os riscos que ele corre. Então, ele vai ter que entrar com uma ação em que ele tenha boas chances de êxito, que ele tenha respaldos na jurisprudência, na lei, que ele tenha um arcabouço fático probatório contundente, porque às vezes o reclamante quer provar algo que ele não tem testemunha, que a pessoa não pôde comparecer. Então, ele vai ter que avisar para esse cliente, potencial cliente, que ele pode ser condenado a custas. Por quê? Porque a assistência gratuita hoje, pela reforma, também alterou, ou seja, antes bastava a mera declaração de próprio punho ou através do advogado de que aquela pessoa não tinha condições de arcar com os custos do processo. Hoje existe uma discussão e uma tendência de que inverte-se o ônus da prova, ou seja, o empregado tem que provar que ele não possui essa condição. E não basta a mera declaração, embora ainda exista discussões sobre isso. Então, uma vez que fica mais difícil eu atingir assistência gratuita, caso eu não alcance a assistência gratuita, eu tenho que pagar as custas processuais de 2% sobre o valor da condenação. E, além disso, eu sou responsável pelos honorários periciais, mesmo que eu consiga obter o benefício da justiça gratuita, eu ainda respondo na medida do meu crédito. E, além de tudo, sou responsável pelos honorários advocatícios, ainda que de forma recíproca. E aqui eu respondo sua pergunta. Então, uma demanda que tenha, por exemplo, horas extras, dano moral e adicional de insalubridade. O reclamante atingiu êxito em horas extras e dano moral, mas perdeu a insalubridade. Então, ele seria condenado aos honorários sucumbenciais desta parte. E é importante também ressaltar que é algo que tem sido muito perguntado, o reclamante entrou pedindo 100 horas extras, ganha 50. Ele seria sucumbente nas outras 50? Não, o que eu tenho que considerar é o pedido macro. O pedido é horas extras. Se ele ganhou 100 ou se ele ganhou 50, o fato é que ele ganhou as horas extras. Ele não teria sucumbência recíproca por matéria, mas seria o pedido de uma forma macro. A mesma coisa do dano moral, né? Então, eu pedi 100 mil, ganhei 20. Eu sou sucumbente em 80 mil? Não, porque eu ganhei o dano moral. Então, são questões que ainda vão ser muito discutidas, mas, no meu entender, vão caminhar para esse sentido. Muito interessante. E mesmo que o advogado atue em causa própria, ele terá direito a receber honorários sucumbenciais? Sim, termo expresso de lei.
Tá certo. Nós vamos ouvir agora uma opinião de um advogado, colega, né, Paulo Ruguet, que deu depoimento à Hora Extra. E, segundo ele, os advogados estão mais cautelosos hoje, em razão disso tudo que você já falou, né, ao propor ações. Eu tenho advogado muito, quase sempre, para reclamadas, para as empresas. E se tem uma coisa que eu tenho notado muito, é uma maior responsabilidade por parte dos colegas, dos advogados, dos reclamantes. Os pedidos agora sobre o risco da sucumbência têm sido mais enxutos, tem havido pedidos mais responsáveis. Antigamente, alguns advogados pediam todo tipo de pedido, por mais que absurdo que fosse. Mas agora, com o risco da sucumbência, tanto para perícias quanto para a causa em si, eu tenho percebido que as causas estão mais enxutas e com a maior responsabilidade dos advogados, o que eu entendo que é um benefício para a justiça como um todo. Concorda com a opinião dele, doutora? Concordo em termos. Tem um brocado que a gente ouve desde pequenininho, que é falando assim que o direito de um começa onde termina o direito do outro, né? Essas mudanças, essas alterações também podem violar a Constituição quando ela garante o acesso gratuito à justiça a quem não tem de fato condição. Então ainda precisa muito ser essa linha tênue entre o abuso do direito e o direito daquele que efetivamente precisa, necessita daquela assistência, porque eu posso, como uma maneira de punir os maus reclamantes, aqueles que pedem coisas indevidas ou absurdas, punir aqueles reclamantes que de fato não têm como arcar com os custos do processo. Então eu acho que é uma análise bastante cautelosa que vai caber ao judiciário bastante sensibilidade e técnica para poder definir esses limites. Ok, doutora Patrícia, nós vamos para um rápido intervalo, conversando hoje com a advogada Patrícia Miranda sobre os reflexos das novas regras trabalhistas no dia a dia do advogado. Não sai daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a advogada Patrícia Miranda sobre os efeitos das novas regras trabalhistas no dia a dia do advogado. Doutora Patrícia, o advogado Paulo Ruguet, no comentário do bloco anterior, falou em litigância de má-fé. O que mudou nesse assunto? Então, na verdade, foi feita uma importação do Código de Processo Civil. Então, em 2015, as alterações do Código de Processo Civil, que o TST, através da instrução normativa, já tinha dito que cabia a Justiça do Trabalho, os termos da CLT são réplicas dos artigos do CPC quanto à matéria. Então, eu diria que não mudou praticamente nada a partir de 2015. Que já são dispositivos que a Justiça do Trabalho já aplicava. A única novidade que eu consigo vislumbrar é a possibilidade de aplicar essa litigância de má-fé à testemunha que falta com a verdade no depoimento, em um valor a ser revertido em prol da parte em que ela pretendia prejudicar. É a única alteração se a gente considerar 2015 com a vigência do novo Código de Processo Civil. Certo. Agora nós vamos ouvir o advogado Delcídios do Prado. Ele disse que ficou muito feliz com as mudanças, né? E também gravou um comentário para o Hora Extra. Foi muito importante, a reforma trabalhista já veio tarde, ela veio para regulamentar muitas coisas importantes. Um ponto que eu acho da mais alta importância foi a fixação de honorários sucumbenciais, que não existiam, não é? Isso foi importante demais. Mas tem outras questões também que eu reputo bastante importantes, como, por exemplo, a validade do instrumento coletivo de trabalho, convenção coletiva, dissídio coletivo, porque a supremacia dela em determinados artigos da lei permite uma maior flexibilização de trabalho entre empregador e empregado. Isso só vem agregar para aumentar a quantidade de empregos e melhorar o relacionamento patrão-empregado. Pois é, doutora Patrícia, ele falou sobre a questão da mudança estrutural, né, que prevalece agora o negociado sobre a lei. Isso de que forma interfere na rotina do advogado? O advogado, ele tem um pouco mais de liberdade agora para arguir em suas teses a validade das convenções, né? Isso é um assunto bastante delicado, que é o negociado sobre o legislado. Inclusive foi a bandeira, o carro-chefe da reforma. A reforma toda se iniciou através dessa discussão.
que o Supremo decidiu numa matéria de horas itinerárias e deu validade a uma convenção coletiva. Então, do ponto de vista da prática da advocacia, eu não vejo nenhum reflexo, mas ele tem reflexos no mundo jurídico em que as relações de trabalho transitam, né? Eu acho muito complicado a reforma ter mexido na força sindical, ao retirar a contribuição sindical, ao retirar alguns pontos importantes que os sindicatos tinham para se fortalecer e, ao mesmo tempo, imputá-los tanto poder a ponto de negociar acima do que dispõe a lei. Eu acho que é um dispositivo um pouco discrepante e eu temo por abusos por parte das empresas, em especial, quando negociar com os sindicatos. Certinho. Os pedidos na petição inicial agora devem ser líquidos, ou seja, o valor estipulado para cada pedido, né? O advogado precisa agora entender de cálculo? É um novo desafio? Então, eu entendo que não, porque a gente já trabalhava com cálculo quando dos embargos à execução. Então, quando a contadoria efetuava os cálculos, cabia ao advogado a análise se correta ou não em termos matemáticos. Então, acredito que, embora vai exigir que o advogado pratique mais os cálculos judiciais, não chega a ser uma nova incumbência da nossa profissão. A gente falava também em honorários sucumbenciais. Quem vai estipular a porcentagem que os advogados vão receber, ou um ou outro, ou os dois, será o juiz? Será o juiz. Ele tem critérios legais a serem observados, né? É de 5% a 15% e ele observa o zelo profissional, ele observa a complexidade da matéria, ele observa o local da causa, enfim, a própria CLT, ela rola quais são os critérios que ele deve observar. E aí a gente teve um atraso um pouco em relação ao CPC, porque o CPC autoriza de 5% a 20%, né? E a CLT limitou o teto a 15%. Certo. E a contagem de prazo sofreu também alterações, né? O que mudou na contagem? Então, a contagem de prazo, assim como os prazos do processo civil, são em dias úteis. E isso, de fato, impactou muito positivamente para os advogados e, ao meu ver, também não interfere circunstancialmente na demora com que se julgam os prazos, né? Porque quem era contra dizia, agora o processo vai demorar mais. Na verdade, em termos práticos, ele exclui os finais de semana e os feriados, só se conta dias úteis. E, na prática, isso não tem o condão de alterar a velocidade de respostas do judiciário. Isso dá mais fôlego para o advogado descansar nos finais de semana, nos feriados? Sim, sem dúvida. Se você pensar em prazo de embargos, que são 5 dias, que começasse na quinta, ele pegava todo o fim de semana. Então, você tinha basicamente 2 dias para fazê-lo, né? Então, agora, isso realmente dá um fôlego novo para a categoria. Essa alteração dos prazos foi um dos maiores benefícios das novas regras na rotina do advogado? Sim, sem dúvida. Na minha opinião, foi. E os honorários também, no caso? Os honorários, sim. Os honorários, o que acontece na Justiça do Trabalho é que quando os honorários são pagos pelo reclamante, a gente vai acabar caindo naquele senso comum de que não vai ser exequível, né? Então, quando a gente recebe, o reclamante é condenado a pagar os honorários, quando você vai executar, provavelmente você não vai encontrar. Então, assim, acaba que pode correr o risco de ser uma regra que não seja eficaz em si mesma. Então, eu ainda, se tivesse que escolher uma delas, votaria nos prazos processuais. Certo. E ônus da prova, o que mudou em relação ao ônus da prova, doutora Patrícia? Então, o ônus da prova também acompanhou a mudança do CPC em 2015 e ele tem o nome de distribuição dinâmica do ônus da prova. Ele nasceu tentando se pensar no Código de Defesa do Consumidor para facilitar aquelas provas quase que impossíveis. Por exemplo, no caso de assédio sexual, via de regra o assediador, ele faz isso sem testemunhas, né, oculares ou documentais. Nessas situações, em razão da dificuldade da prova, a parte pode requerer que o ônus seja invertido e o juiz tem que deferir isso antes da instrução. Se necessário, ele precisa adiar a audiência para que a parte agora, nova dona do ônus da prova, possa ter tempo de preparar para esse encargo. Ok, doutora Patrícia, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.
Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a advogada Patrícia Miranda sobre os reflexos das novas regras trabalhistas na atuação do advogado. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.